Sábado, dia 10 de março, às 23 horas, início do 7º jejum, do propósito de fé dos meus projetos de conquistas para 2012. Com encerramento no domingo, na reunião das primícias, às 9 horas da manhã, em todos os templos do Ministério Mudança de Vida, e em São Paulo, às 7 e às 9h30 da manhã. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, e eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Amém? Graças a Deus. E eu vou pedir para abrir a Bíblia em Marcos 9, e nós vamos ler do 14 até o 29. Marcos 9, do 14 ao 29. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que está com espírito, que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma a boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Ok. Baixa um pouco a Bíblia, por gentileza. A primeira coisa que eu quero levantar aqui é, ainda se nós lermos em Lucas, fala
dele tendo crises contínuas, ele convulsionando continuamente. Então, olha o que esse mal, esses demônios causavam nesse garoto. Ele convulsionava, ele tinha crises. E quando você fala convulsionar, tanto pode ser em função de uma febre muito alta, como um problema neurológico bem grave, como uma epilepsia. Eu vivi exatamente o que está descrito, que foi contado, os detalhes, eu vivi. Acontecia exatamente isso. Espuma a boca, fica com o corpo rígido, vira os olhos, é horrível. Então você vê que ele tinha crises convulsivas, mas certamente isso aqui já era um problema neurológico grave e que é tratado como epilepsia com medicamentos graves, fortes, medicamentos muito fortes. Nós vimos isso e eu vi isso ao longo da vida em pessoas que tinham esse mesmo problema aqui e depois realmente passou a ter um problema grave, porque os efeitos colaterais dos medicamentos podem adoentar muito mais uma pessoa. Eu conheço bem o que significa um Gardenal, um Tegretol, um Depaquene, porque já contei a história que meu filho mais velho também teve isso. Então, a pessoa manifesta essas crises, ela é levada a um neurologista e ele passa uma série de medicamentos. E ela é tratada a vida inteira assim. Mas isso aqui era demônio. Até porque é sabido que desmaios é uma possessão diabólica. Além disso, esses demônios faziam com que ele ficasse mudo e surdo. Então ele não falava e ele não ouvia. Então, tudo o que estava acontecendo com esse rapaz era um problema espiritual bem grave. Ele não era doente. A possessão fazia com que manifestasse doenças, sintomas, situações que, levado uma pessoa dessa ao médico, ela vai ser tratada. Se ela tem crises convulsivas, certamente contínuas, como era o caso dele, ele vai ser tratado como um epilético, com medicamentos graves, fortes, para uma doença grave. Então, não falava, não ouvia, convulsionava continuamente, e o problema dele, desde a infância, isso acontecia com ele, e o problema dele era espiritual, era demônio. Ele precisava ser liberto dos demônios. Era essa. O problema dele era totalmente espiritual. E você vê que o pai estava exausto. Certamente de procurar ajuda e não obtinha. Não atingia. E aí, nessa ânsia de solução, certamente, quando ouviu falar de Jesus, levou até o Senhor. Mas aí, o Senhor não estava ali naquele momento, os discípulos que estavam, ele pediu para os discípulos não conseguiram expulsar aquele mal. E o Senhor não gostou nada disso.
Você vê que ele fala de forma enérgica, geração incrédula. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Quer dizer, aquilo não foi visto com bons olhos, porque o Senhor disse, geração incrédula. Até quando estarei com vocês? Quer dizer, quanto tempo fazia que que eles estavam acompanhando, ouvindo a palavra, vendo, sendo ensinados, e no entanto, não tiveram a fé, a força, para expulsar aquele mal. E assim acontece com muita gente. Falta de ouvir o que tem que fazer? Não é. Falta de ser ensinado? Não é. Falta de saber? Não é. Por que então que a pessoa não consegue vencer aquelas situações que entram, impregnam e não saem por anos? Um problema espiritual. E muitos estão vivendo um problema espiritual, mas estão tratando de forma natural. O problema é espiritual, mas a pessoa trata de forma natural. O problema financeiro é espiritual, mas ela trata de forma natural. O problema da família é espiritual, mas ela trata de forma natural. O problema de saúde é espiritual, mas ela trata de forma natural. Ela trata da mesma maneira que todo mundo trata, que todo mundo age e reage. É assim. Ô geração incrédula. Até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu vou ter que suportar tanta incredulidade, tanta atitude contrária ao que tem sido ensinado? Até quando? E isso tem que entrar no entendimento. Porque se você tratar um problema espiritual de forma natural, você vai até o fim com aquele problema e ele não sai. E tem gente que aquilo já entrou na cabeça de uma tal maneira, está impregnado de tal maneira, que a pessoa não vê outra saída a não ser tratar de forma natural. Quer dizer, como todo mundo faz. Bom, se você convulsiona, você tem problemas na cabeça, neurológicos, então vamos tratar com os medicamentos. E aí a pessoa passa uma vida inteira. Mas esses demônios que estavam nesse rapaz, levavam ele a ter crises horrorosas, e você vê que eram crises realmente difíceis de ver, de conviver, e era tudo espiritual. Esse mal causava esse problema no cérebro dele. Ele tinha crises, ele não falava, ele não ouvia. Então, o que o mal fazia com ele aqui, ó? Esse espírito tem lançado ele no fogo e na água. Tinha um senhor que hospedava na casa dos meus pais, e ele era casado com uma mulher que tinha crises epiléticas. Eu era pequena e lembro. O nome dela, eu nunca me esqueci por causa da imagem dela. Era Eva. Ela, numa das crises, gente que morava em sítio, ela caiu numa das crises de epilepsia, ela caiu no fogão a lenha e ficou cozinhando. Quando acudiram, isso aqui nela é tudo deformado. Isso aqui estava tudo em carne viva, cozido. Eu nunca vou me esquecer daquele horror.
Mas olha o que o diabo fazia. Lançava ele no fogo, na água, para matá-lo. Então é isso que o diabo lança as pessoas numa direção para destruí-la, em situações para destruí-la. Ele trabalha para fechar a mente da pessoa, para que ela fique naquele problema uma vida inteira e morra com aquele problema. Para ela morrer com aquele problema. Ele vai trabalhando para destruir com a vida dela. Então, o mal não faz outra coisa a não ser destruir. É isso que ele fazia com esse menino desde a infância. E foi causando várias situações na vida dele, que você vê que ele foi ficando doente, e destruía, e trabalhava para destruir das mais diversas maneiras. Então você imagina uma pessoa que é jogada no fogo, como é que ela fica? Com cicatrizes horrorosas, na água. Era o que o mal fazia. Lançava eles sempre em situações e direção de destruição. Então isso você tem que entender. E por que eu insisto tanto, falando tanto sobre o assunto? Porque o problema era espiritual. E precisava de um tratamento espiritual. Sabe quando eu falo assim, às vezes as pessoas podem pensar que eu sou contra uma pessoa ir ao médico, isso, aquilo. Absolutamente. Mas a minha experiência, e o que eu com pessoas e com Deus, com a palavra conhecendo, sei que há casos que se a pessoa não agarrar com muita força na fé, aquilo realmente leva à destruição. Nós temos na Bíblia o caso do rei Asa, que teve um problema grave nos pés, e está escrito dessa maneira. E Asa morreu porque não buscou ao Senhor e sim aos médicos. Porque o Senhor estava contra ele buscar os médicos? Não, porque a fé dele foi depositada só na medicina, e a medicina não é limitada e não tinha poder para curá-lo. É limitada e a medicina não tem. Se Deus não intervir em algumas coisas, você pode fazer muitas e muitas coisas. Eu sou prova disso. Que quando meu filho estava sofrendo com epilepsia, o que mais o neurologista fazia era aumentar as doses do medicamento. Aumentar. E eu já contei de um menino da época dele, com o mesmo problema dele, que foi trabalhado somente a parte natural, e ele é hoje totalmente, tem um retardamento mental irreversível. Irreversível, mas era aquilo. Enquanto eu estava indo para as orações, a mãe estava buscando todo tipo de... Ela buscou. Aí, por fim, ia para as terapias. E vamos para a terapia, a ecoterapia, vamos andar a cavalo, vamos fazer isso, vamos fazer... Fez tudo. Gastou horrores, lutou, fez, etc. Fez tudo. Tudo. Isso não impediu dele ser... Tem crises horríveis, um retardamento, uma coisa assim. A família sofre, mas a vida inteira a fé foi caminhando para essa direção. Quando eu vi o seguinte, o meu entendimento era esse. O Senhor levou sobre ele. O medicamento não está curando e nem sequer amenizando, mas piorando o estado dele. Eu sei... Eu não vou aceitar, eu vou brigar contra isso. Bom, mas isso eu já contei muitas vezes. E briguei, e a minha história para a honra e a glória do nome do Senhor é completamente diferente
da vida desse pessoal. Completamente. Tanto é que eles vão nos eventos, eles não levam o menino. Aonde eles vão, eles não carregam. Porque eles visivelmente é uma situação que os afeta gravemente. Mentalmente, emocionalmente. Eles não lidam bem com a situação. Porque ele dá crises horríveis. Você vê que quando o rapaz foi se aproximando do Senhor, novamente, ele imediatamente causou uma convulsão no menino. Está aqui, ó. E este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. E era demônio. Aí, quando os discípulos que estavam lá, andavam com Jesus, e conheciam, e sabiam, e presenciavam, e ouviam a palavra que o Senhor pregava, e via Ele curando, libertando, não conseguiram expulsar o mal, o Senhor ficou realmente bravo com aquilo. Ô geração incrédula! Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Por quê? Porque o Senhor tratou aquilo como uma atitude que não deveria ter, aquela situação não devia ter acontecido daquela maneira. Não era para ter terminado daquela forma. Ô geração incrédula! O Senhor não espera a incredulidade da tua parte. O Senhor não espera. Não distrai, não. Olhe para mim, por gentileza. O Senhor não espera a incredulidade. O Senhor não espera uma atitude incrédula da sua parte. Ele espera a fé. Ele espera que você consiga vencer todos os obstáculos, todas as situações, através da fé. Porque a fé é que vai te levar a vencer. Lutar de forma espiritual é que vai levar você a viver milagres. Se você quer viver milagres, é praticando a fé. E não fazendo parte dessa geração incrédula, desse grupo de pessoas incrédulas que sabe o que fazer, mas não faz e recua diante das situações. Aí o pai disse assim, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Jesus falou bem dessa maneira, se podes, tudo é possível àquele que crê. A questão não é se eu posso ou não posso, a questão é se você pode crer. Não é comigo, é com você. Então tem gente que só fica naquela, Senhor, o Senhor pode fazer. Não, eu posso mesmo. Senhor, o Senhor pode fazer, tudo bem. Eu dizia a Deus, Senhor, o Senhor pode fazer, eu creio. Mas tem gente que ele só joga para Deus, o Senhor pode fazer, Senhor. O Senhor pode fazer, Senhor. Então, o Senhor pode fazer. Mas claro que eu posso fazer. Mas você pode crer? Porque tudo é possível àquele que crê. Aquele que crê. E ele viu que o Senhor respondeu dessa maneira, se podes, tudo é possível àquele que crê. Quando ele viu isso, imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Por quê? Porque era uma mistura de crença com descrença. Quer dizer, eu creio, mas é que faz tanto tempo que eu estou com esse problema, eu creio, mas... Os médicos falaram isso, eu creio, mas eu estou sentindo isso, eu creio, mas eu estou com esse problema aqui, eu creio, mas ninguém pode resolver isso aqui para mim, eu creio. Eu creio, mas é que eu já fui lá várias vezes, eles me disseram não. Eu creio, mas é que eu já mandei tantos currículos e ninguém me chamou. Eu creio, mas é uma mistura de crença com descrença. Eu creio, mas é que eu ouvi tanta coisa. Eu vi tanta coisa, me disseram tanta coisa. Eu creio, mas...
Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Aqui sim. Senhor, me ajuda nisso. Mas nitidamente você vê que eu creio, mas eu tenho incredulidade ao mesmo tempo. Por quê? Sabe aquele... eu creio que Deus é grande e pode fazer, mas é que o fulano falou, mas é que o Beltrano falou, é que aquela situação, é que eu já tentei tanto lá. E não é esse o espírito que o Senhor espera de nenhum de nós. Ele espera que você creia, que você haja fé e que você ignore com muita força tudo que te falaram negativo e contrário à palavra. É o que o Senhor espera. É a única maneira de uma pessoa realmente viver milagres. É ela vencer a incredulidade. E ela realmente crer que o que está escrito é a verdade e que Deus jamais vai falhar com ela. E que o fulano falou, o cicrano falou também, e que o médico tal falou, que o não sei quem falou, mas eu tenho buscado em Deus e eu tenho absoluta certeza que este milagre já está nas minhas mãos. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza.